Oi, pessoal, eu sou a professora Deise Busanelli e vou falar um pouquinho sobre fração, fração equivalente e simplificação. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber, o que é uma fração? Fração é quando eu tenho um todo e esse meu todo foi dividido em partes iguais. Por exemplo, eu tenho um quadrado, nesse caso aqui o nosso quadrado foi dividido em 4 partes iguais. Dessas 4 partes, uma nós pintamos, então quer dizer que eu tenho a fração ela é representada, ela pode ser representada na forma, né, de um traço, né, onde eu boto a parte de cima, o numerador da minha fração, o numerador nada mais é do que a quantidade de partes pintadas. Nesse caso, 1. E o denominador o total de partes que a minha figura foi dividida. Nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4. A minha figura tinha 4 partes e uma eu pintei. Então, então nós pintamos 1/4. 1/4. A parte de cima é a pintada e a parte de baixo, que é o nosso denominador, a quantidade de partes que tem o todo, o total de partes divididas. Isso aqui, então, relembrando um pouquinho de fração. A fração ela pode ser representada tanto pode ser com essa barra assim, né, reta, ou inclinada. As duas representam fração, tá? Essa minha fração, ela foi dividida em 3 partes. Ela tem 3 partes e foi pintada 2. Então, ó, de 3 partes, que é a parte de baixo, o denominador, eu vou botar a quantidade de partes. 1, 2, 3. E em cima eu vou colocar a quantidade pintada. Então, nesse caso, 2 partes. Então, é 2 terços. Eu pintei 2 terços. Eu tinha 3 e eu pintei 2. Nesse caso aqui, a minha figura tem 2 partes. Ó, o todo tem 2. E eu pintei uma parte só. Ó, eu pintei uma parte. 1/2. 1/2 quer dizer que eu pintei a metade, 1/2. Então, essa é a representação de fração. Existem as frações equivalentes. O que é uma fração equivalente? Fração equivalente nada mais é que frações que representam a mesma origem, representam a mesma coisa, porém, elas têm valores diferentes. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma garrafa que foi dividida em 2 partes, certo? Ó, 2 partes. E já foram bebidas, ó, já foi bebido uma. Tinha 2 partes e foi bebido uma. Nessa garrafa aqui, ó, tinha 4 partes e foi bebida 2. Olha só, se vocês observarem bem, as 2 garrafas foram bebidas exatamente iguais, a mesma quantidade, porém a fração as frações representam valores diferentes. Então quer dizer que o que foi tomado é igual, mas a fração é diferente. Então isso significa fração equivalente. Vamos representar, olha aqui. Por que elas são iguais? Porque se eu multiplicar 1 vezes 2, 2. Se eu pegar esse mesmo valor e multiplicar no denominador, ó, 2 vezes 2, eu tenho uma fração equivalente, 2/4. Então, quer dizer que se eu multiplicar de novo, se eu dividir essa minha garrafa novamente, ó, aqui e aqui,
Se eu dividir aqui, dividir aqui, dividir aqui, dividir aqui, então quer dizer que eu dividi, ó, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela vai ter 8 partes e eu tomei 1, 2, 3, 4. 4 oitavos. Eu tenho uma nova fração. Porém, foi tomada a mesma quantidade. 4 oitavos. Então, se eu multiplicar a fração de origem, ó, 1/2. Agora, se eu multiplicar isso aqui por 4 vezes 4, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Então, todas elas representam as frações equivalentes à fração de origem, 1/2. Então, eu tenho outros exemplos. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2/3 e 4/6. Tá, então eu tenho aqui. Será que eu tenho fração equivalente? Tenho. Porque se eu multiplicar 2 vezes 2, eu chego no 4. Se eu multiplicar 3 vezes 2, eu chego no 6. Mas eu posso encontrar de outra maneira. Eu posso simplesmente multiplicar em x, multiplicar os meios pelos extremos, olha só. Se eu multiplicar assim, 2 vezes 6 tem que dar o mesmo resultado que 3 vezes o 4. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 4, 12. Se os dois resultados são iguais, portanto, as frações são equivalentes. Se derem os resultados diferentes, elas não são equivalentes. Então, aqui, ó, eu quero descobrir esse valor desconhecido aqui, certo? O que eu preciso saber, né? Então, eu preciso saber, ó, eu vou ter que multiplicar os meios pelos extremos. Ou eu vou multiplicar 5 vezes 18 e 6 vezes um valor que eu desconheço. Ó, eu sei que 6 vezes 18, 5 vezes 18 dá 90. Então, eu tenho que chegar o resultado a 90. O que eu posso fazer? 90 dividido por 6. Eu vou encontrar o valor. Ou, bem simples, eu vou pensar numa tabuada. 6 vezes um número que multiplicado vai dar 18. Será que número multiplicado dá 18? 6 vezes 3. Eu posso fazer 18 dividido por 6, que eu chego no 3 também. Se eu quero voltar aqui, então eu vou dividir, certo? Por 3. Ó, 18 dividido por 6, eu também vou chegar por 3. Então, se eu descobrir que 6 vezes 3 dá 18, então 5, o mesmo número que eu encontrei aqui, eu vou botar aqui, ó. 5 vezes 3, eu vou encontrar 15. Então, o número desconhecido era o 15. Então, vamos ver se realmente está certo. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6, 7, 8, 9, 90. Portanto, as duas frações são equivalentes. Agora, nós vamos entrar num outro ramo, o ramo da simplificação. O que é simplificação? Simplificação nada mais é que reduzir a uma fração irredutível, é tornar irreduzindo a tua fração até chegar numa fração irredutível, uma fração que não tem mais como simplificar. Então, vamos lá. Vamos pensar num número e vamos simplificando. Ó, vamos pensar numa tabuada que tem 6 e tem 8. Vamos pensar. Tem a tabuada do 2, então nós vamos dividir por 2. 6 dividido por 2, 6 dividido por 2 dá 3. E 8 dividido por 2, 4. Eu não tenho nenhuma tabuada que tem 3 e 4 ao mesmo tempo. Portanto, ela é irredutível e encerrou. Agora, eu botei 10 trintaavos e 10 trintaavos duas vezes, porque eu posso fazer por várias maneiras essa simplificação. Então, vamos pensar. Eu posso simplificar 10 trintaavos, eu posso dividir pela tabuada do 10. 10 dividido por 10 dá 1.
Porque o 30 também tem na tabuada do 10, né? Então, eu tenho que pegar e dividir pelo mesmo número, ó. Vou dividir por 10. 30 dividido por 10, 3. Portanto, 10/30, a fração irredutível é 1/3. Eu não tenho mais uma tabuada que tem 1 e 3 ao mesmo tempo. E eu posso simplificar de outra maneira. Eu posso fazer pela tabuada. Se eu quisesse pensar numa tabuada bem mais fácil para mim, poderia ser por 2. 10 dividido por 2, 5. 30 dividido por 2, a metade de 30 é 15. Agora eu entro em outra tabuada. Agora, qual tabuada que tem o 5 e o 15? Eu posso fazer pelo 5. Pelo 5. 5 dividido por 5, 1. E 15 dividido por 5, 3. Também cheguei no mesmo resultado. Então, as quantidades de vezes que vocês vão simplificando, os valores que vocês vão simplificando, não vai interferir no resultado. Sempre será o mesmo. Então, aqui vocês vão achar um meio mais fácil para vocês. O segredo é saber que a simplificação tem que usar o mesmo número, tanto no numerador quanto no denominador. Não pode botar valores diferentes, sempre os mesmos, certo? E agora, outros exemplos, eu tenho 15 décimos. Então, eu pensar numa tabuada. Eu tenho a tabuada do 5. Então, vou pegar o 5 e dividir tanto o numerador quanto o denominador. 15 dividido por 5, 3. E 10 dividido por 5, 2. Cheguei 3 meios, uma fração irredutível. 18. E o 6, eu tenho a tabuada do 6. 18 dividido por 6, ou simplesmente 18 dividido por 3, chegamos no 3. E 1, que nada mais é que 3. E era isso, pessoal.